Caçando Ava Bravo, novo filme da Prime Video, já está disponível na sexta-feira fria que está fazendo aqui em São Paulo. É uma boa pedida. O filme eles passam num ambiente completamente congelante, neve, enfim, vai, faz é aquele filme certeiro no momento certo. Nesse frio que está em São Paulo, ver aquele filme congelante, enfim, dá uma sensação ainda mais imersiva para dentro desse filme sobre sequestro, um suspense muito bem conduzido com poucos elementos. É uma boa pedida. Bom, antes de prosseguir com a minha crítica, gostaria de convidar vocês para assinar aqui o canal WR Filmes, além também de acessar o blog wrfilmes.com.br, vai ajudar esse trabalho a crescer. Bom, Caçando Ava Bravo tem direção de Gary Auerbach, com Kate de Castilho, Mark Blucas e também temos Ellen Medina. Nós temos Ava Bravo, uma mulher que acorda numa cabana congelante, recebendo algumas orientações de que está sendo caçada por um cara que tem apenas 3 balas e que ela precisa percorrer um caminho de 8 quilômetros para encontrar um jet ski e para poder sair daquele lugar e poder ser salvo, encontrar a civilização. Mas tem alguns percursos no meio do caminho que vão fazer dessa caça ou dessa sobrevivência de Ava uma missão bem difícil, quase impossível. Bom, é um filme que utiliza poucos elementos para contar essa narrativa, 3 atores, um espaço enorme com neve, arma, faca, cabana, jet ski, enfim. São poucos elementos e a história consegue conduzir muito bem com esses poucos elementos, com pouca ação, apenas pela tensão de uma mulher ter que sobreviver devido a uma idiotice de uma pessoa que quer ser um caçador de humanos. A história consegue muito bem conduzir com esses poucos elementos. Ava Bravo acorda nesse ambiente completamente inesperado, sem entender como foi parar lá, e agora ela precisa sobreviver. Aos poucos, o filme vai entregando alguns detalhes sobre o passado de Ava, ou sobre até mesmo o caçador, que isso vai agregando ali a narrativa. Inclusive, tem alguns plot twists que, por mais que pareçam uma forçação do roteiro para que a história continuasse, na verdade, acaba servindo muito à construção do próprio personagem, como por exemplo, ela consegue ser muito mais esperta do que o caçador, ela consegue amarrar, prender ele no sótão e vai ao encontro do jet ski, mas acaba descobrindo que tudo aquilo era uma grande mentira, uma grande brincadeira e que ela precisa, no caso do caçador, para poder ser salva. Só essa reviravolta dessa própria história já agrega bastante. O que parecia ser um clichê dela ter que correr, sendo que um caçador tá na sua cola, acaba tendo um grande plot porque ela consegue ser mais esperta do que o caçador. E quando chega lá para poder ir ao encontro do jet ski, é tudo uma zoeira, uma brincadeira e que ela precisa retornar e precisa do caçador para ser salva. Um outro plot twist. A história é cheia dessas pequenas reviravoltas que deixa a história ainda mais instigante, ainda mais interessante de se acompanhar. É um filme que acaba sendo bem limitado, mas ele entende essa limitação e utiliza isso ao seu favor. O filme tem apenas 1 hora e 20 minutos de duração. Em questão de desenvolvimento de personagens, aos poucos vamos conhecendo o passado de Ava. Ela não é só uma pessoa aleatória que está ali, o seu passado a fez ser levada até ali. Ela é uma sobrevivente de uma casa dos horrores, ela tem um trauma do seu passado que até o momento ela não conseguiu esquecer, e isso a motivou ao caçador a levá-la para lá. Aos poucos a gente vai compreendendo, aos poucos é dito no meio da conversa entre ela e o caçador o passado dela, e em contrapartida o do caçador, um bilionário. Ficou um pouco estranho o desenvolvimento dele, um bilionário dono de 155 franquias de hambúrguer, barbecue, enfim, que tem um passado traumático envolvendo
envolvendo um abuso, sequestro, ter que e que leva, e devido a esse passado, acaba caçando pessoas. Não comprei muito a ideia, não dá para comprar muito a ideia. Eu acho que a questão do desenvolvimento do próprio passado do Bud, do, 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 do Bird King é só uma forma de fazer a história da Ava mais complexa e mais ligada aos dois, a essa trama. Não faz tanto sentido ele isolado somente com ela, então o roteiro não consegue ser fluido nesse personagem, nessa questão, é bem forçado, de forma isolada, o que faz só sentido ligado ali com ela. Em todo caso, não é muito bom, não flui o desenvolvimento do personagem dele, mas quando ligado ali a Ava, que mostra o passado dos duas pessoas que estão ali convivendo juntas em um ambiente hostil, devido ao passado delas, e que eles são muito mais ligados do que se imaginam, e aos poucos, conforme os diálogos entre eles acabam aparecendo, e acabam sendo exposto, a conexão fica cada vez mais forte, no qual reflete ali a questão de perdas, a questão de arrependimento, traumas que carregam os dois até o exato momento. Não bastasse só isso, o filme também consegue trazer uns outros elementos muito bons, como por exemplo um sobrevivente a a um jogo anterior. O Bud acabou matando, acreditou que tinha matado um outro rapaz, mas ele permaneceu vivo e agora está caçando o Bud. Esse personagem ele acaba entrando num momento bem interessante, que inclusive é um outro plot da história. A gente não consegue entender o que está acontecendo, acredita que tudo aquilo é uma baita de uma bagunça, mas consegue fazer o sentido quando é revelado mais sobre esse personagem, que ele é um elemento do passado do Bud, que ele era um jogador anterior do Bud, que ele acreditava que tinha sido assassino, que agora está atrás dele. Então, aquele ambiente que era apenas de dois personagens, de dois personagens, agora se transforma em três. Isso, claro, desconsiderando o próprio espaço, que é um grande personagem para dentro dessa trama, a própria cabana. Eles acabam sendo grandes personagens também, mas só levando em consideração os personagens humanos dessa história, acabam também sendo muito interessante e agregando bastante, porque é aquela pequena narrativa que ia ser apenas concentrada em dois, aumentando ali para esse terceiro personagem, um personagem ali que basicamente é um erro do próprio personagem do caçador, que também faz mais, acaba agregando bastante ao próprio personagem, que ele se acha bastante, mas não cumpre com as suas palavras, e que é muito falho, tenta ser um grande esportista, mas não tem sucesso devido aos erros que acaba cometendo. Enfim, esse é um bom filme que está lançando hoje nessa sexta-feira. É bem pequeno, é bem limitado, mas eles compreendem a sua limitação e conseguem trazer muito bem essa história envolvendo caça, caçador e até mesmo passados obscuros que carregam os próprios personagens. Da Ava é muito bem construído, do Caçador nem tanto, é forçado, mas em todo caso é um bom filme para assistir nesse friozinho de São Paulo. Ou, né, se onde você estiver está fazendo friozinho também, deixa aqui no comentário se está fazendo friozinho nessa sexta-feira. E se é claro, se você gostou ou que você não gostou desse filme. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau.